Cara, tá difícil de navegar no meio do tiroteio aí do tarifaço do Trump. Primeiro porque não tem mais jornalismo, né? Só tem torcidas contra e a favor, tanto na imprensa pelega nacional e estrangeira quanto na internet. E fica difícil achar os fatos no meio desse barulho. E segundo, porque o próprio governo Trump não anunciou um plano com começo, meio e fim. Ele só foi lá e chutou a porta. Daí em diante, assessores, ministros, especialistas e palpiteiros em geral, né, todo mundo, menos o próprio Trump, ou alguém falando oficialmente em nome dele, tem dado seus pitacos aí sinalizando o que é que seriam os próximos passos. O mercado não é contra um realinhamento de tarifas. Se respeitado o critério de reciprocidade, ele até gosta disso. Tarifas recíprocas punem o protecionismo e induzem os países a baixar tarifas. E, portanto, é um movimento que favorece a abertura comercial e, portanto, um movimento pró-mercado, né, como se diz no jargão técnico. Quando ele acredita que é disso que se trata, como aconteceu aí na campanha e no ensaio geral do governo Trump, o mercado festeja. Reforçam a hipótese de que seja isso as reações, principalmente aí dos antigos aliados dos Estados Unidos, apesar de terem sido atingidos de forma desnecessariamente atabalhoada e agressiva pelas tarifas do Trump. A Ursula von der Leyen, pela União Europeia, fazendo eco aí a uma sugestão recente do Elon Musk, numa videoconferência recente aí na Itália, né, propôs acelerar negociações para uma zona de livre comércio Europa-Estados Unidos, com tarifa zero. Né. O Japão propôs tarifa zero, Taiwan propôs tarifa zero, Israel propôs tarifa zero. A Índia está no meio de uma negociação de tratados comerciais com os Estados Unidos. O Brasil se propôs negociar mesmo antes de saber qual a tarifa que ia cair sobre ele. E o Vietnã, então, propôs tarifa zero já, né, desesperadamente. O secretário do Tesouro do Trump, o Scott Bessent, numa entrevista para a BBC, festejou essas iniciativas e disse que a intenção do Trump era de conseguir o máximo de alavancagem para negociações futuras. E que mais de 50 países já tinham batido as portas do governo americano para iniciar negociações para reduzir as suas tarifas. Mas ele ressalvou que cada oferta ia ter que ser examinada caso a caso, a começar pela avaliação de se essas ofertas eram ou não críveis. A referência se dirigia à proposta do Vietnã de tarifa zero já, né, que o assessor comercial do Trump, em outra entrevista, o Peter Navarro, simplesmente recusou essa oferta porque o Vietnã é essencialmente uma colônia da China comunista e mais de um terço do que eles nos vendem são produtos chineses com selos de fabricação vietnamita falsos para escapar das tarifas. Agora, tarifas que simplesmente punem qualquer saldo comercial positivo contra os Estados Unidos são um movimento puramente protecionista e, portanto, contra o comércio. É aquilo que os analistas chamam de movimentos pró-business, né? De proteção de privilégios setoriais em oposição aos movimentos pró-mercado, né, que favorecem a competição e melhoram sistemicamente toda a economia. A questão, gente, é saber se o Trump quer só reequilibrar tarifas pagas com tarifas aplicadas, né, ou se ele quer usar isso como parte do ferramental para um America First Only, e reverter o crescimento explosivo do déficit fiscal insustentável em que os Estados Unidos estão presos, financiando esse déficit com superávites comerciais. Aí, gente, o cenário fecha na escuridão.
Corroboram essa hipótese o claro improviso das medidas anunciadas pelo Trump, a falta de rigor econômico da fórmula de cálculo utilizada para definir essas tarifas, que não resultou em números proporcionais aos praticados por cada país visado, mas em números muito maiores que isso. E corrobora mais ainda essa hipótese os sinais que vêm sendo emitidos repetidamente dentro da equipe mais próxima dele, o Elon Musk entre esses, né, de que essa discussão existe dentro do governo e incomoda gente cujos negócios, como os do Elon Musk, estão plenamente inseridos nas cadeias internacionais de fornecimento de componentes. A situação aí, gente, fica bem mais complicada. A China produz tudo barato e vende principalmente para os Estados Unidos e, com o lucro dessas vendas, compra dívida americana. E os Estados Unidos passaram anos pegando dinheiro emprestado da China para comprar produtos chineses e, com isso, deixaram toda a sua indústria manufatureira migrar para fora do país. O que se criou com isso é um esquema de dependência mútua, mas que é claramente insustentável pelas proporções que essa dívida tomou. Funcionou enquanto os Estados Unidos acreditaram possível que essa dependência não fosse explorada em termos de hegemonia geoestratégica, mas com a ocupação crescente da economia americana por monopólios, né, para fazer frente aos monopólios chineses, o achinesamento dos salários nacionais e o aprofundamento vertiginoso da má distribuição da renda, acirrando as diferenças e a polarização política, não é de hoje que isso se vem revelando uma quimera. Os Estados Unidos veem a China cada vez mais como um inimigo e vice-versa. E com um mundo que gira do multilateralismo para o unilateralismo, só America First faz sentido. Corrobora essa hipótese a reação inesperadamente dura da China na sua nota oficial de resposta ao Trump, que já veio com um incremento de 34% sobre as tarifas praticadas hoje contra os Estados Unidos, né, seguida de uma resposta igualmente pesada do Donald Trump, ameaçando acrescentar outros 50% ao que já estava prometido para agravar as tarifas contra a China. A minha impressão é de que, apesar do custo pesadíssimo que uma guerra comercial pode ter para a China, com o maior comprador do universo, os Estados Unidos consomem 19 ou 20 trilhões de dólares por ano, né? Quando o resto do mundo somado não chega nem aos pés disso. Uma guerra comercial pode ser um negócio muito, muito duro para eles. Mas o Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês confiam absolutamente no sistema de vigilância e controle informatizado da população deles. Esse que o PT está tentando aprender lá com eles, como é que faz, né? E o Alexandre de Moraes. E eles podem aguentar séculos de insatisfação do povo chinês sem ter o seu poder ameaçado. Agora, nas democracias em que tem eleições a cada 4 anos, né, e onde o povo realmente manda no governo, o buraco é bem mais embaixo. Né? E o Trump já arrumou inimigos que cheguem lá, enfrentando toda a máquina do Estado Federal, que já estão fazendo passeatas lá contra eles. E, por cima disso, gente, materializar um inimigo externo agora vem a calhar perfeitamente para o Partido Comunista e para o Xi Jinping, né, que estão às voltas com uma crise econômica aí de grandes proporções e sem nenhuma solução à vista, que foi desencadeada pelo efeito colateral daquela política lá de um filho por casal que eles impuseram ao povo chinês nas últimas 2 ou 3 gerações aí. A previdência de um país de velhos, né, com uma juventude artificialmente reduzida, né, para entrar no mercado de trabalho e financiar a aposentadoria desses velhos, acumula uma pressão aí para uma explosão de grande magnitude logo adiante.
E já para a Europa e os outros aliados feridos nessa briga, né, a alternativa para os Estados Unidos simplesmente não existe, a menos que eles queiram passar todos a falar russo nos próximos anos. Portanto, gente, nós estamos vivendo tempos perigosos onde tudo pode acontecer. A ver, portanto, aí as cenas dos próximos capítulos.